Olá, amados, graça e paz. Estamos de volta com o nosso Pode Restaurar. Eu, pastora Fábia Cruz, estamos aqui neste dia trazendo bênçãos para você. O nosso podcast nasceu no coração de Deus e eu tenho certeza que nesta edição Deus fará coisas maravilhosas. Por quê, pastora? Porque eu estou crendo. E é conforme a nossa fé. Então vamos unir a nossa fé. Então daqui a pouquinho você vai saber algo muito importante para a sua vida, de grande relevância. Vou trazer algo aqui neste dia para você e tome posse, porque eu creio e se você crer também, maravilhas vai acontecer. Quero dizer para você que eu faço parte da Igreja da Graça Restauradora de Deus, ali na rua Luiz Gonzaga, número 50, no Prisco Viana, Barra dos Coqueiros. Então, faça parte da nossa família, deste ministério, porque certamente Deus vai estar te abençoando, viu? E nós estamos aqui convidados especiais neste dia, mas comigo e sempre aqui no nosso podcast, a nossa irmã Kênia Santos. Olá, irmãos. Tá com saudade já da gente estar aqui conversando, ouvindo a palavra abençoada. E mais uma vez estamos aqui falando com você. Pode ter certeza que Deus falará grandemente ao coração de cada um de vocês. E não esqueça, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Outra coisa, os nossos cultos são domingo às 18 horas, terça-feira às 19h30, quinta-feira às 19h30. Vocês estão convidados a fazer uma visita na nossa igreja. Será muito bem-vindo, muito bem recebido. Que a paz do Senhor esteja com todos. E passando para a nossa pastora aqui, né? Vamos apresentar os nossos convidados. É isso aí. Olha, estamos com os nossos convidados e hoje, né, vamos dar continuidade. O pastor Antônio Luiz está aqui conosco, ele vai estar se apresentando, e também com ele o pastor Sandro Santos, pela primeira vez, né, aqui está também fazendo parte desse Pode Restaurar, viu? Ele vai falar também do seu ministério ali em Barra dos Coqueiros, uma igreja abençoada, onde você pode fazer uma visita, onde você pode ir lá ouvir a palavra. Pode ser que nós amamos essa família, a família do pastor Sandro Santos, e eu tenho certeza, se você for lá fazer uma visita também, você vai amar, viu? Liga para se apresentar aí, pastor Antônio. Graças e paz, queridos. Aqui quem eu vos falo é o pastor Antônio, onde resido hoje na igreja IGRD, onde eu tenho uma grande satisfação de congregar a pastora Fábia, a nossa amiga querida Kênia. É motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez, né? Satisfação enorme, de uma certa forma, esboçar, falar a respeito da palavra de Deus, porque nós sabemos que é Deus o motivo principal da nossa existência. Se não fosse Deus na nossa vida, nós não seríamos absolutamente nada. E é gratidão por este momento, nós estamos aqui compartilhando da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa noite. Amém. Amém. Olá, queridos, graça e paz. Sou grato a Deus por esta oportunidade e este convite que me foi lançado através da pastora Fábia, do Ministério Graça Restauradora, em Barra dos Coqueiros. Para nós é uma honra estarmos aqui com ela e os seus convidados. Pastoreamos a igreja Ministério Andando com Deus, ali em Barra dos Coqueiros, mas para nós é um motivo de grande alegria estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus, e com essa família, que é a família da pastora Fábia, com o seu ministério. Para nós é uma honra. Que Deus possa continuar honrando, abençoando a sua vida de maneira especial. Feliz por estar aqui, crendo no que Deus está fazendo no seu ministério, pastora, com o pastor Aécio e toda a família, e entendendo que o reino de Deus tem promovido essa família em Barra dos Coqueiros para abençoar o nosso povo ali. Muito obrigado, pastor, é um prazer estar aqui. Prazer, satisfação, honra é toda nossa, pode ter certeza. Nós nos alegramos, né, pastor Antônio? Né, irmã Kênia? De ter o pastor Sandro aqui, uma pessoa muito querida nossa ali em Barra dos Coqueiros, como falei, né, ele tem um ministério muito abençoado, o Ministério ali Pentecostal Andando com Deus, né? Isso, eu mando um abraço para a pastora Luciene, glória a Deus, para da sua esposa,
Um exemplo ali de mulher de Deus, de perseverança, uma mulher de oração. Eu chamei ela para uma festa. Nós vamos fazer a festividade das mulheres no dia 7 de março. Convidei porque nós estamos com uma missão nessa data, neste dia, uma missão específica. E ela vai estar lá presente em nome de Jesus, que Deus dê essa oportunidade, ela estar presente. E hoje nós vamos falar sobre comunhão. Este ano, no nosso ministério, é um ano de comunhão com fé. E a gente sabe que a comunhão é de grande relevância nas nossas vidas. Quando eu vinha para cá, eu estava pensando já na questão do casamento. E eu vinha pensando em relação a um casamento. Um casamento quando não há comunhão. Ou quando há uma comunhão de forma errada. Também tem isso, uma comunhão de forma errada. Só que eu estou aqui com os teólogos. Estamos aqui Estamos para aqui, ouvir, né? Estamos aqui Estreitou, com né? os teólogos, viu? E nós vamos falar sobre a importância da comunhão, que no grego, né, no original grego, é koinonia, né? Então nós estamos aqui, é um bate-papo, é uma conversa, né? E podemos falar sobre esse tema, a importância da comunhão. Mas não só no casamento, né? A comunhão. Foi algo que eu vim pensando Ela sobre o vem casamento, pensando, mas a e comunhão. eu vim quando eu perguntei, pastor, e aí, como é que vai ser o tema? Né? O que é que vamos falar? O que é que os convidados vão falar? Ela falou, é a comunhão na igreja. Não A foi importância isso? da comunhão na igreja, A importância da justamente. comunhão na igreja. E eu vinha, a gente está vindo de um período onde muitos irmãos estão envergonhando o nome do Senhor. Né? Eu vejo muito as redes sociais, cada um com seu, não querendo ouvir a palavra, mas cada um com a sua opinião, ou seja, com juízo de valor próprio. Né? E aí tem afastado, tem, como é que eu posso falar? Eu vejo muita desunião entre muitas congregações, tem pastores que pensam assim, tem pastores, mas o que a palavra fala é justamente isso, da comunhão, né? Como a igreja primitiva fala muito sobre a comunhão, a ligação, e onde o Senhor, ele é o centro de tudo. E hoje a gente está vendo que o negócio está feio. E aí acaba, esse tipo de situação acaba envergonhando e você fica e desacreditando, né, aqueles que querem seguir os ensinamentos de Cristo. E atrapalha até no avanço da propagação do evangelho. Exato. Não atrapalha o evangelho, mas na propagação sim. Porque que os ouvintes esperam da palavra também a praticidade da palavra, né? Os exemplos. Então vamos deixar com os nossos pastores que estão aqui convidados. Então, mas falando sobre união, ou para falarmos a respeito da unidade da igreja, a unidade da igreja ela é de grande relevância, porque a unidade da igreja ela nos dá autoridade, ousadia, né, e credibilidade para que venhamos anunciar o evangelho que Cristo Jesus nos ensinou para que viemos pregar. O evangelho de Cristo não é um evangelho exclusivo, né, de alguém que quer andar na sua caixinha, na sua forma de pensar. Ele é o evangelho da unidade, né? A união dos cristãos é uma das marcas mais importantes do evangelho. Jesus orou para que seus seguidores fossem, né, unidos. Os apóstolos reforçaram essa chamada à comunhão e à humildade e ao amor mútuo, que é o amor compartilhado. Então, porque nós, a igreja do Senhor, né, às vezes queremos andar na nossa individualidade devido a algumas crenças, alguns ensinos, ou mesmo algumas teorias que está causando divisões na igreja. Que a igreja do Senhor é uma igreja universal, é uma igreja única, que é a igreja do Senhor, que foi comprada, lavada e redimida pelo sangue de Jesus. E o próprio Jesus, né, a gente sabemos que ele orou
para que essa unidade da igreja, né, viesse ser exclusiva para nos dar a ousadia de anunciar o evangelho, né, como as irmãs, pastora, nossa irmã Kênia comentou, né, às vezes tira a nossa credibilidade para o mundo, ou o mundo não querendo ouvir as pessoas que não conhecem a Cristo e ao evangelho, porque nós mesmos, entre irmãos, às vezes agimos, vivemos em desunião. Mas Jesus orou em João capítulo 17, versículo 21, ele diz: Pai, para que todos sejam como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, às vezes, nós queremos criar eventos, movimentos, situações para que o mundo creia em Jesus Cristo e no evangelho que pregamos, mas há uma base fundamental que precisamos fazer, que é termos unidade como irmãos em Cristo Jesus. Essa passagem, pastor, é João 17, João 17, a oração sacerdotal. 21, a oração sacerdotal de Jesus. Isso é tão interessante porque Jesus ora não só pelos apóstolos, mas por todos nós, pela igreja do Senhor. Né? E para a gente rever, né, às vezes nós, líderes, né, pastores, né, apóstolos, dependendo da sua função da igreja, né, criamos esse obstáculo em termos de unidade entre os irmãos. Por quê? Né, nós, como exemplos, às vezes nos desunimos, não se chegamos, não nos valorizamos e não damos suporte necessário uns aos outros. E Jesus nos ensinou, né, ele diz, ó, em ti, né, que eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Milagres, curas, maravilhas, isso tudo é interessante para a propagação do evangelho, mas o sustento para mantermos o evangelho sendo credibilizado é a união da igreja, a união do povo de Deus. É isso mesmo. E aí, pastor Antônio? Dentro da perspectiva bíblica, né, quando a gente faz uma análise relacionada à comunhão, a gente entrando num conceito, dentro dessa mesma linha de raciocínio, a gente observa e consegue enxergar na igreja primitiva um modelo, né? Um modelo de unidade, de união. Eu acredito que não teria nenhuma passagem bíblica que a gente poderia falar a respeito de unidade, a não ser como a igreja primitiva viveu, né? O cristianismo, né? Mas se a gente for analisar a raiz da questão da unidade, a gente vai ver que a unidade começa a partir do momento que Jesus já traz uma declaração espiritual a respeito de Pedro, né? Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo de número 13, a gente vai ver que havia uma confusão entre eles andando com Cristo, mas ninguém sabia quem ele era de fato. A sua essência, o teu poderio divino, ninguém sabia quem era ele ainda. Por isso que ele faz a pergunta: quem lá fora está dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Eles estavam andando com Jesus. A importância da unidade era clara com relação a Cristo. E, de uma certa forma, Pedro se levanta e diz: eu sei quem tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus traz aquela declaração dizendo: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí Jesus traz uma declaração espiritual para Pedro, que é muito interessante, quando ele diz assim, ó: também digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente analisa aqui o edificador edificando a igreja, e a gente sabe que o edifício, o alicerce, uma casa, ela primeiro vai ter que começar pelo alicerce, para que ela seja construída. O edificador agora está dizendo que vai edificar uma igreja. Qual é a igreja que ele quer edificar? Qual é a igreja que ele quer fazer com que seja propagado o evangelho? Que tipo de igreja é essa? Quando a gente vai analisar a partir do conceito bíblico no livro de Atos, nós vamos ver Pedro agora como líder, como precursor da igreja de Cristo. Agora, através da palavra que Cristo declarou sobre ele, agora ele vai edificar uma igreja sólida, uma igreja preparada, uma igreja que vai estar apta para ir de encontro às portas do inferno. E a que se diz respeito lá dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja, não quer dizer que o inferno vai vir de contra a igreja, que a igreja, quando tem unidade no meio da igreja, o inferno não consegue vir contra uma igreja desse tipo.
Porque quando tem união, é a igreja unida com um propósito único que avança, entra no território do valente e o inferno não consegue se conter de pé diante dessa igreja. Eu edificarei a minha igreja e sobre esta igreja as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Nós vamos analisar aqui a igreja em Atos dos Apóstolos crescendo, se multiplicando. A gente vai ver vendavais diversos acontecendo na igreja de Atos, mas nós vamos ver uma igreja de pé. Uma igreja que multiplica, uma igreja que ora. Nós vamos ver em Atos capítulo 1, verso 15, que eram quase 120 irmãos. Eles estavam orando, buscando, já tinham a palavra que Jesus já havia liberado, mas eles estavam esperando. Quando Jesus aparece por 40 dias e fica se manifestando a eles que ele está vivo ainda, eles vêm com aquela preocupação única, dizendo bem assim, é neste tempo que o Senhor vai nos libertar da mão dos romanos? Aí Jesus responde algo interessante, dizendo assim, não cabe a mim nem a vocês saber o dia que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por quê? Para receber esse poder, a igreja precisava estar unida em um só propósito. Se você for ler Atos capítulo de número 2, você vai ver a igreja unidos. É bem claro e enfático a Bíblia dizer e deixar dizer que eles estavam unidos no mesmo lugar. Quando Jesus libera essa palavra, Jesus estava dizendo bem assim, vocês têm que ficar unidos em um só propósito, em um só ambiente. Que união é essa? Porque Jesus já tinha liberado a palavra. Agora Jesus disse, eu quero que vocês permaneçam unidos até o poder vir do alto. Porque o poder não vem sobre uma igreja que está em desunião. Para o poder vir sobre a igreja, eles têm que estar unidos. Glória a E Deus. que união é essa? No propósito, na esperança das palavras que Jesus declarou, não é, pastora? Sim. Não é isso? Então nós precisamos estar coesos no propósito que nós precisamos alcançar. Que propósito é esse? A doutrina que Jesus deixou para nossas vidas. O que a gente vê hoje em dia, no século XXI em qual nós vivemos, é as pessoas banalizando o evangelho. Não existe mais união concreta e absoluta das coisas. Nós vemos uma igreja que não está unida no propósito que pretende alcançar. Entendeu? Eu acredito que para nós sermos revestidos desse poder que Jesus quer dar para nós propagarmos o evangelho com autoridade e de uma certa forma, para quem quer propagar o evangelho, ele tem que estar munido de poder e de autoridade. E para que esse poder e autoridade venha a ser manifestado na minha e na sua vida, nós precisamos estar unidos. E esse tipo de união é que nós encontramos aqui no livro de Atos. Amém? Tanto essa união, a importância quanto a oração. Nós temos aqui uma responsabilidade, é que nós somos em 3, né, aqui no ministério. Então, nós estamos falando justamente de uma temática muito importante, viu, Kênia? Viu, pastor Antônio? E precisamos realmente despertar a igreja. E, graças a Deus, nós temos uma comunhão muito boa, né, pastor Sandro? E precisamos justamente ter comunhão com os demais. Infelizmente, tem irmãos que não contribuem. Nós temos aqui em Atos também, no capítulo 2, o capítulo 5 de Atos, a história de 2 irmãos também que resolveram, no meio daquela unidade, eles trouxeram uma mentira, que foi a questão do casal. De um casal que foi Ananias e Safira. Isso, perfeito. Né? Onde existia mesmo a verdade. Havia ali uma união, havia ali uma verdade, era um discurso, uma mesma fala. Então, o que acontece? Esse casal, justamente, apresentou diante do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, diante de Pedro, um homem que estava cheio do Espírito Santo, apresentou algo realmente que foi maligno, que foi uma mentira, né? Então, existe isso no nosso meio e nós precisamos anular, nós precisamos quebrar, nós precisamos rechaçar, nós precisamos destruir. Nós precisamos fazer isso para que a igreja avance, você sabia? Isso. Justamente a união trouxe um avanço, trouxe conversão, a manifestação do poder de Deus. Eu vejo isso, pastor, que nós temos essa responsabilidade. Por isso, quando eu falei de um casal, quando eu estava falando de casal, que o Espírito Santo me trouxe, e eu ministrei até sobre eles, que o Espírito Santo colocou no meu coração, mas não estava pensando nisso. E quando eu fui saindo, o Espírito Santo falou de Ananias e Safira de novo no meu coração. Por quê? Eles tinham o mesmo propósito, a igreja. Barnabé estava com um propósito no coração dentro justamente do discurso, da pregação do Senhor Jesus Cristo. Mas alguém, cristão, pessoas que são cristãs realmente, chegaram a apresentar algo que não era verdadeiro.
Então, o que acontece? O Espírito Santo agiu. Mas por quê? Porque a igreja estava unida. E precisamos fazer isso. Nós temos uma responsabilidade, viu, diácono Isaacson e o pastor Antônio. Nós temos uma responsabilidade, e eu creio também que o pastor Sandro está aqui, vai levar isso para o ministério. Não é fácil hoje, não é fácil. Não é fácil. Por causa da doutrina do egocentrismo. Isso. Não é fácil. Mas eu creio, onde há união, né? O Senhor derrama bênçãos, como fala o Salmo 133, o pastor Murilo pregou uma ministração maravilhosa. O Senhor derrama bênção. E outra coisa, a manifestação, porque nós precisamos ter essa manifestação. A manifestação do poder de Deus para a salvação de vidas. Glória a Deus. Para a salvação de vidas. É o que precisa hoje acontecer. E isso é desafiador, Kênia. Até eu falei na igreja, o pastor estava presente e ouviu, que eu estou passando por algumas provas, eu vejo Deus até me provando, Mas por quê? Porque eu tenho que ser aprovada. Isso. Tem que ter um início. Verdade. Tem que ter um início. Isso. Quem foi justamente a pessoa que iniciou com esse projeto, com esse discurso? Quem foi? Vocês falaram aí. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. E você depois deu continuidade. E hoje é o resultado aqui. E nós precisamos realmente ter visão de águia, e rechaçar, né, o que não faz parte do evangelho. Porque esse evangelho é poder de Deus. Verdade. Esse evangelho é poder de Deus. Então, quando Deus colocou lá na igreja, Deus trouxe no meu coração e colocou lá na igreja, gente, é para viver. É para a igreja viver. E quem que vai ganhar? Quem que vai ganhar? Somos nós, é o reino que vai ganhar. É o reino de Deus que vai ganhar. Então, hoje, agora, esse ano, né, é um ano de eleição, e precisa da união da igreja. Porque, na realidade, está havendo uma batalha espiritual. Só o ignorante que não vê. Só o ignorante que não vê. Existe uma batalha espiritual, existe uma luta, e precisamos dar as mãos. Porque senão, se as coisas não estão boas, a situação do Brasil, e se não tiver realmente uma união, porque agora você vê a importância dos evangélicos para a política. O avanço dos evangélicos, o crescimento dos evangélicos, né? Então, agora precisa realmente, agora tem um porém, está crescendo o número de evangélicos, agora o tipo de evangélico também. Tem isso, está crescendo, isso é bom. Mas precisamos levar uma palavra realmente transformadora. Precisa da manifestação do poder de Deus. Eu digo para você, eu disse, Deus, eu estou me passando os dias de prova, mas quero ser aprovado. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero a manifestação do poder de Deus. E manifestação do poder de Deus é um doente ser curado. É uma pessoa receber a palavra. Transformação. É uma transformação. A minha vizinha, na época, ela tinha 20 e poucos anos que ela é espírita. E ela não me aceitava. Ela não me aceitava. E foi desafiador, enfim. Ela hoje é uma pessoa evangélica, já tem mais de 10 anos que ela é a irmã Zulide, que minha vizinha você conhece. E ela tinha mais de 20 anos que ela era espírita, ela não aceitava a palavra de forma alguma. Então, agora você imagina a gente se unindo. Imagina a gente se unindo com o mesmo discurso. Isso. Né? O que tem que prevalecer é a palavra, o evangelho. Nós temos que realmente engolir, né, o nosso eu, a doutrina da axiologia, Sim. não é isso? A realidade é essa, né, do achismo, e a palavra tem que prevalecer. Não é isso, pastor? Isso. Pastor, o mais interessante, tu frisou um assunto aí muito importante sobre o poder, né? O que acontecia naquela igreja lá, a igreja primitiva, com relação a curas, a libertações e ganhos de almas, era apenas consequência. Porque o poder daquela igreja estava manifestado, sabe em quê? Na unidade. Isso mesmo. Era apenas unidade. Qual a estratégia que aquela igreja utilizava? Comunhão, unidade. Todos aqueles que chegavam e criam estavam juntos. Atos 2,47 diz, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam de se salvar.
eles louvavam a Deus, ganhavam o povo para Jesus, e não só o povo, mas todos caíam na graça. Olha o que é interessante aqui, ó. Esse povo aqui não era um povo antipático, não. Era um povo simpático. Eles tinham comunhão, uma comunhão tão poderosa, que eles conquistavam os corações daqueles que estavam ouvindo através da comunhão. É isso mesmo. É como diz o pastor Restor, algo interessante, né? E a pastora também frisou sobre Ananias e Safira, né? Esse casal que infiltrou, eram crentes, né? Que até um assunto para uma outra, né? Que vocês vinham trazer, um outro, né, assunto maravilhoso, que é fidelidade, né? No dízimo, na oferta, nos votos, onde muita gente hoje estão banalizando, né? Essa questão financeira, né? Ensinando... Até eu falei ontem que uma igreja da Barra fechou ontem. Isso, Fechou uma igreja na Barra justamente porque acontece isso, né? Ensinando falsas doutrinas no sentido financeiro, né? E aí algumas pessoas vão aderindo, né, e agindo de forma os seus desejos, na realidade. É verdade. Então esse casal foi lá e eles não foram fiéis, né? E a pessoa pode trazer esse tema em uma outra oportunidade, fidelidade nos dízimos e nas ofertas e nos votos. Mas o que o pastor Antônio, Sim. né, ele restou aqui algo interessante. A igreja primitiva, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Eles agiam com singeleza de coração, vendendo as suas propriedades e bens, né, trazendo os valores, né, para assim compartilhar com quem tinha o que? Necessidade. E com isso caía na graça, partia o pão, tanto o significado do partir do pão da Santa Ceia do Senhor como comunhão, como também no pão cotidiano, né? Todos eram supridos às suas necessidades. Então, esse partir de pão, essa unidade, esse perseverar na doutrina dos apóstolos é o que hoje, né, nós, a Igreja do Senhor, às vezes estamos deixando passar. De que forma, pastor? Algumas pessoas até querem ser cristão, querem estar na igreja, querem ser amigo do evangelho, mas não querem mais se submeter à liderança sacerdotal, ao pastor, à igreja, o ter comunhão, o estar em unidade. Para quê? Para que nós venhamos ter, pastor, o que o senhor recitou, os milagres em evidência como consequência de uma vida unida. É tão interessante, amados, né, a unidade, porque quando a igreja se une, ela cresce de uma forma natural, né? A igreja cresce naturalmente. Por que a igreja cresce? Porque é o exemplo de Cristo. Nós somos o exemplo de Cristo em unidade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem em unidade e não em individualidade, né? Isso. Mas o que é que eu vejo hoje, né? Eu não sei nas igrejas ou em alguns, né, amigos nossos que possam ouvir, mas o que eu vejo hoje é muitos cristãos desvalorizando a doutrina dos apóstolos, não estou falando de doutrinas de homem, doutrina dos apóstolos, né, desonrando a unidade com o seu ministério, com o seu pastor, com a sua liderança e às vezes até um com os outros. O Salmo 133, né, nos fala, né, para nós ver que essa questão de unidade não é só no Novo Testamento, já fala qual bom e qual suave é que os irmãos vivam em união. Né, mas parece que esse nome união soa no ouvido de algumas pessoas como algo, não posso estar junto, eu tenho que ser individual, profeta, o homem de Deus, o crente tem que andar sozinho, tem que ter intimidade com Deus, e ter intimidade com Deus jamais é andar sozinho. Cristo mesmo disse, ao pregar o evangelho, vão de 2 em 2, de aldeia em aldeia, anuncie o reino de Deus, porque o prazer de Cristo é manter uma igreja viva, unida, trabalhando em prol do seu reino, né? Diz aqui, ó, Efésios capítulo 4, verso 3 diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O apóstolo Paulo orienta os cristãos a manterem a paz, a unidade, como fruto do Espírito. A comunhão não é apenas um ideal, mas uma responsabilidade ativa da igreja, ou seja, não é para que nós falemos sobre união, conversemos sobre união, preguemos sobre união, é para que nós venhamos viver de uma maneira
objetiva, de uma maneira prática, de uma maneira agradável, de uma maneira boa. Não precisamos sermos, amados, eu vou usar um nome até, bajuladores um dos outros, mas precisamos ter empatia, amor, cuidado, zelo, levar o fardo dos outros, chorarmos, nos alegrarmos e vivermos unidos, porque essa é a versão do reino de Deus para a igreja do Senhor Jesus. Uma das coisas que você falando aí, pastor, eu aqui pensando, é algo que é negativo nos dias atuais. Não há uma comunhão também da igreja com o Criador. A comunhão correta. Se vou perguntar hoje quem realmente tem uma vida devocional, uma vida de oração, de leitura de palavra, teve um período que eu cheguei na igreja e tinha algumas pessoas que queriam aquela questão, às vezes você quer ser mais do que o seu líder. Sim. Você pode, se o seu líder, Deus usou ele e você foi abençoado através das orações do seu líder, através da instrução do seu líder, louve a Deus, porque às vezes o liderado, ele sobressai mais do que o líder. Sim. Sobressai mais do que o líder. Acontece isso. Eu mesmo me alegro quando vejo um liderado que está sobressaindo. Eu mesmo fico muito feliz, sabe? Só que acontece às vezes, deixa o seu ego, né? Ele se inflama e às vezes quer ser mais do que o seu próprio líder. Isso é errado. Já não tem a bênção de Deus quando Sim. acontece isso. Quando você avança, quando você cresce, louve ao Senhor. Mas que você sabe que existe uma questão de hierarquia, né? Existe uma questão de hierarquia. Então, quando fala-se de comunhão, nós temos que aprender, a igreja hoje tem uma comunhão com o Criador. A igreja hoje é uma coisa que o pastor citou aqui, que tem aqui, tá nessa narrativa em Atos 2, a respeito da oração. Sim. Porque se a gente for observar as igrejas hoje, a maioria, se você prestar bem atenção, as pessoas não sabem nem o que é, para que serve a casa de Deus. E a Bíblia é clara, a minha casa é chamada casa de oração. Não é um local social para estar ali conversando. Então a igreja precisa aprender o que é comunhão com Deus. Isso. Porque se você tiver uma comunhão com Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em você, vai haver a manifestação do poder na sua vida. Aí você vai aprender a ter comunhão, justamente se relacionar com a igreja, com o seu irmão. E nós precisamos aprender isso e precisamos relacionar melhor. Melhor ainda, ter essa amizade, uma amizade, porque essa comunhão é algo mais profundo, se aprofunda mais, em se relacionar mais com o Senhor. A senhora falou aí, é muito interessante. Está aqui, Atos 4, 2:42. Diz assim, perseverando na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. Perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é na união, no partir do pão e nas orações. Então, essa intimidade, né, que nós viemos ter um com os outros na comunhão, no partir do pão, ela não pode roubar de nós a intimidade da oração. A oração, ela é o elo, ela é a conversa, ela é o diálogo com Deus, ela é a nossa comunhão pessoal, individual, como também coletiva com Deus. E é algo interessante que nos nossos dias, né, nós estamos nos dias do já, né? As pessoas querem tudo já, aqui e agora. Não é como uma comida na panela de pressão. Mas ainda estamos naquele período que entendemos que Deus não age com o nosso já, com a nossa pressa, com o nosso momento. Ele nos quer na oração. Porque a oração vai nos levar tanto a ter, como a pastora Fábia restou algo muito interessante, a termos intimidade com Deus, né, e nos levar a termos sensibilidade com o nosso irmão. Isso é maravilhoso. Olha, esse versículo que o pastor Sandro citou, olha, perseveravam na doutrina. Você vê logo que tem que existir o quê? Uma perseverança na palavra. Isso. O que foi que Cristo lhe ensinou? Eu não posso abrir mão de essa questão do ego, que eu já citei aqui. Eu não posso abrir mão, pastor, todos os dias eu falo para mim. É aquilo que o senhor falou ontem. Eu faço reflexões todos os dias. Eu falo para mim quando eu erro. Eu falo para mim quando eu estou acertando. Muito bem, dessa forma. Também eu digo, por que você errou? Mas vamos lá. E eu mesmo, você pode ter certeza, eu mesmo me motivo, vamos lá.
É preciso, porque na realidade tem que existir uma pessoa. Olha só, como aqui o versículo, como o senhor citou aí, o 42. Tem que existir uma perseverança na palavra, no que Cristo ensinou, como ele falou. O que foi que o meu líder me ensinou? E hoje, vamos para a igreja. Todas as vezes não quer ouvir, não. Não quer perseverar na palavra, não. Outra coisa. Se é que não está confortável para mim, estou saindo, estou para outra igreja. Eu ia falar exatamente isso. Você está entendendo? A busca é essa. Naquela outra igreja, eu posso fazer assim, eu posso ir desse jeito. Essa daqui não, essa aqui é mais, chama mais, né? A nossa igreja lá, a gente tem a terça-feira, que é a da oração, e eu tiro por mim, que a carne, ela não quer que você fique ali muito tempo. Eu fico olhando, às vezes eu acabo levantando mais cedo, fico olhando, prestando atenção na pastora. Aí fico me perguntando, como é que ela aguenta ficar tanto tempo com o joelho ali e derramando? Às vezes a gente escuta os soluços dela lá no coisa. Eu acho a coisa mais linda. Aí eu fico, vamos lá, você tem que ficar também de joelho, né? Porque é exemplo. É exemplo, tudo é exemplo, né? Porque se a gente for olhar pela carne, é um sono que nunca vi. Ontem mesmo eu estava orando sentada, estava de joelho, depois estava sentada, daqui a pouco eu estava deitada. Quando eu vi, me acordei foi hoje de manhã. Eu disse, meu Deus, não terminei nem, sabe? Aí eu fico com raiva de mim mesma. E eu creio que é assim. Você vai tentando melhorar cada dia. E agora eu tenho um devocional de manhã. Como eu chego muito cedo no trabalho, né? Eu sou a primeira a chegar lá, então eu já sento e já não quero mais celular perto de mim. Aí começo a fazer. Então, quando você não consegue fazer à noite, que você já está muito cansado, arrume um horário. E isso ela ensina lá. Arrume um tempo. Comece com um tempo. Foi isso que eu comecei há um tempinho. Era 5 minutos, 10, agora eu já estou com devocional, já baixei uns negócios. E você procurou o melhor horário, justamente pela manhã. Pela manhã, sua mente está mais descansada, porque à noite você já está. Está mais leve, né? Exausto. E algo muito importante, a pastora frisou uma questão aí com relação à liderança, né? Uhum. Eu tenho algo comigo e eu vou levar até o meu túmulo. Quem não sabe ser liderado não é apto para liderar, entendeu? Se eu digo que eu tenho comunhão e eu não sou submisso à minha liderança, que foi constituída por Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Como é, pastor, que eu vou ter comunhão com Deus e digo que não tenho comunhão com Deus e vou ter comunhão com meu irmão? Isso é quase impossível. Isso. Porque quando você tem comunhão com Deus, você gera relacionamento. Não é que é verdade? Olha só. Isso aqui é importante. Como é que você diz que tem comunhão com Deus, não tem com seu irmão? Isso. É isso que a gente precisa ouvir e falar para nós todos os dias, para que haja conversão todos os dias. Você está entendendo, pastor? Para que haja conversão em nós todos os dias. Pode continuar, pastor. E assim, pastor, era tão interessante a questão da liderança que o próprio Jesus, né? Quando ele se colocava, João capítulo 13, vou dar uma analisada depois, dar uma olhada no texto. Você vê que Jesus sempre sentava com os discípulos para comer. Só tem esse episódio na Bíblia que vai estar falando relacionado ao partir do pão, mas é notório, se a gente for estudar um pouco sobre a cultura judaica, que o judeu, o líder, o rabino, ele sempre se reunia com seus discípulos para comer, pastor. Aquilo era um hábito. Mas na última ceia, eles não sabiam que era a última vez que eles iam comer com Jesus. Mas, enfim, no tema central, você vai ver que a união era clara, era objetiva. Em João capítulo 13, fala algo muito interessante, que é a respeito que Jesus... ele vai com os discípulos, marca aquele encontro com os discípulos, lava os pés dos discípulos. Naquele momento houve um momento de ceia. E todo judeu é algo muito interessante. Todo judeu, quando vai sentar para comer, pastora, ele senta naquele momento de unicidade, né, junto com os discípulos, principalmente quando ele é um rabi. E ele faz a seguinte oração, ele diz: Bendito és tu, eterno nosso Deus, que faz brotar da terra o pão. Bendito seja o teu nome e o seu reino jamais terá fim. Aí ele encerra, reparte o pão e em comunhão, unanimemente, todos eles comem juntos o pão. É um momento de ceia, é um momento de comunhão. E um detalhe muito importante aqui, eles valorizam muito a questão do quesito da unicidade, da união entre eles. É tão importante frisar essa questão, porque você vai entender a respeito do povo de Israel, quando Moisés conduziu o povo no deserto. Quando o povo estava indo para um lado esquerdo e o outro estava indo lá para o lado direito, o próprio Deus ele falou, disse bem assim: olha, eu vou colocar diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. Vocês vão escolher.
O caminho da bênção é onde vocês vão estar unidos no propósito que eu quero para vocês, que é te levar vocês para onde? Para a Terra Prometida, para Canaã. A partir do momento que eu não escolho a minha comunhão com Deus, eu estou trilhando para o caminho da maldição e estou deixando o caminho da bênção de lado e não estou seguindo aquilo que Deus quer. Isso é tão importante na questão da comunhão que o próprio Jesus ele frisou. A comunhão que Jesus, o relacionamento que Jesus teve com os seus discípulos foi tão grande, pastor, que o próprio Jesus se colocou em uma contradição da lei dos judeus. Que lei era essa? Ele pega, cinge os lombos, que a expressão grega ali é como se alguém pegasse uma toalha e amarrou sobre a sua cintura, se ajoelhou e começou a lavar os pés de seus discípulos. Na cultura judaica, na lei de Israel, existia uma lei que os discípulos tinham que lavar os pés do mestre. Mas agora está havendo uma contradição aqui. O mestre está lavando os pés dos discípulos. Por isso que quando ele chega a Pedro entende tanto sobre essa lei que ele diz, olha, os meus pés você não lava, porque tem algo errado aqui. Pedro estava dizendo, Pedro estava dizendo, não, certo é eu ir lavar os seus pés. Aí Jesus olha para ele, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem o quê? Parte comigo. Isso é comunhão, isso é união. Depois que Jesus lava os pés, Jesus se levanta, faz a pergunta se eles entenderam. Imagina que paradoxo, que paralelo passou na mente deles. Você não está entendendo nada. A lei diz que é para a gente lavar os pés do mestre, mas o mestre está lavando os pés de si. Aí Jesus diz assim, se eu que sou o Senhor e mestre lavei o pé de vocês, então isso quer dizer o quê? Que você tem que lavar os pés uns dos outros. Está falando sobre servir um ao outro. Então, quando a comunhão se manifesta, fala também sobre a disposição de servir aquele que está do meu lado. É se colocar na situação do outro. É sentir como se o outro fosse eu mesmo, entendeu? Eu não posso ferir o meu corpo, pastor, porque eu vou sentir dor. Sim. Entendeu? Então, se eu ferir você, eu tenho que, como se estivesse na situação que você está, eu tenho que sentir aquilo que você está sentindo. Comunhão gera isso também. Isso. E outra coisa que você está falando aí, você frisou muito bem, pastor, você vê que essa atitude do nosso Cristo, do nosso Pai, foi para deixar um exemplo, um modelo. Sim. Ele, na prática, porque ele não apenas verbalizou, ele mostrou na prática justamente como deve ser feito. Que coisa linda, você está entendendo? Então, isso para a gente, nós que somos lideranças aqui, que não é fácil, não é fácil hoje a praticidade, não é fácil o mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, o que acontece? Mas tem que acontecer, nós temos que deixar um modelo, para você ver algo que ela citou aí, que ela observou. Algo que ela citou aí, que ela observou. Então, é isso que tem que acontecer. Independente de ser um ensino, de ser um modelo. Primeiro porque eu estou com um desafio de uma comunhão maior, porque eu quero manifestação. Sim. Você está entendendo, pastor? Isso aí, eu não me conformo de não viver. Quando eu leio a Bíblia, quando eu me deparo com a verdade, eu vejo que eu estou distante e eu sei que o nosso Cristo não mudou. É verdade, ele continua o mesmo, porque Hebreus fala que Jesus Cristo é o mesmo de ontem. Isso. A geração foi que mudou, mas nós precisamos colocar isso realmente nos nossos corações. Essa palavra tem que realmente que ferver em nós. E vinha a praticidade dela, porque Cristo deixou um modelo, é mesmo numa casa. A minha filha mais velha, 28 anos. Pode perguntar a ela, pode perguntar a filha de 21 anos, pode perguntar a filha de 14, como eu sou dentro de casa. Você está entendendo? Elas falam, minha mãe, a senhora é nossa inspiração, a senhora é inspiração e... Vocês falam também o quê? Inspiração e exemplo, meu orgulho. A gente tem orgulho da senhora, mas requer um esforço da nossa parte. E falar em esforço, vida de oração. Cristo também, ele cansou. Você vê que tem momentos que ele se retirava, ficava só, mas a multidão sufocava, não queria se deixar um mestre, mas tem a hora que ele se afastava para estar o quê? Com o Pai, em comunhão. E nós precisamos, nós estamos aqui. Se Deus está trazendo uma palavra como essa, tem que haver uma praticidade, porque o que o Pai passou, ele praticou como filho, ele sendo Deus, ele praticou. Sim. E nós temos que fazer isso hoje. E é algo interessante isso, essa união, né, de Cristo com os discípulos, né, como o pastor recitou, que Cristo ele era tão parecido, né, que até no sentido da entrega, quando Judas, né, ele foi entregar Jesus, ele sinalizou com um beijo, né? Jesus era tão unido no sentido de que ele nem se mostrava ser inferior, né, nunca.
né? Mas eu quero falar algo interessante que a irmã tocou, né? Que nos nossos dias as pessoas estão, às vezes, muda de igreja, né? Sai das igrejas, está voltando para o tema central da igreja no sentido Da comunhão. da comunhão, da união. O que é que ocorre hoje é que nós estamos em uma geração que às vezes não se firma, Olha, né? não está compreendendo, não. Aí ele vai explicar você. Em uma congregação, em uma igreja, uma denominação, e mudam, né, facilmente vamos dizer assim, de De ministérios, ministérios. né? Porque talvez eu não gostei, Não se ou agrada. me adaptei, não me agradou, né? E nós vemos que o Evangelho de Cristo, né, e Paulo recitou isso, eles não deixando as vossas congregações como é costume dos demais, né? Mas o que mais ocorre hoje é as pessoas deixando as suas congregações em busca de um evangelho que lhe agrade. E o evangelho de Cristo não é para me agradar, é para me confrontar. Ele me confronta a me unir com o meu pastor, mesmo quando eu não concordo com tudo. Aquilo que o meu líder fala, que o meu líder ensina, que o meu líder me exorta, que o meu líder me orienta. E isso não me dá autonomia, a razão, o direito. É claro que nós, pastores, não somos dono, né, das ovelhas, das pessoas, mas somos representantes legais de Cristo. Ele nos deu autoridade para pastorear, ensinar, orientar. E Paulo, ele nos dá respaldo disso, né? Que a igreja deveria olhar para o pastor, ter um respeito, ter um zelo, honrar o seu pastor. Nós estamos vivendo dias, né, sei lá com vocês, mas pelo menos algumas igrejas que eu já conversei, alguns amigos, até na nossa mesmo, as pessoas mudam de congregação por qualquer coisa. Isso é o quê? Falta de unidade na igreja. E Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos e em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Em 1 Coríntios 1:10. Então, Paulo ensina a igreja de Coríntios, que enfrentava divisões, né? E Paulo exorta os irmãos à unidade doutrinária, relacional, buscando a edificação do corpo de Cristo. O que Paulo traz para a igreja de Coríntios, que era uma igreja de grande relevância, dons espirituais, dons ministeriais, manifestação do poder de Deus, manifestação do poder de Deus. Só que na igreja de Corinto tinha também os carnais, né? Aqueles que brigavam, se azunhavam, quase se mordiam. E Paulo diz: minha gente, eu posso pregar para vocês como para pessoas maduras ou para pessoas carnais. Por quê? Entre eles mesmos, por mais que tivessem a manifestação dos dons ministeriais, dons espirituais, o poder de Deus, haviam divisões, trazendo para nós: eu sou lá da Graça Restauradora, eu sou de Pastor Sandro, Ministério da, eu sou de igreja tal, a gente não se unimos, eu sou de Cristo, e então eles viviam essa divisão. Pastor, ou pastores, em nossos dias, será que nós estamos tendo esse tipo de situação ainda? É atual para a nossa época? Eu acredito que sim, né? Então, o que nós temos que fazer, nós como líderes, nos mantermos unidos, né? Como ministros do Evangelho, ainda que em denominações diferentes, mas pregando o mesmo Evangelho de Cristo, né? De unidade, de perseverança, do povo não deixar as suas congregações e ainda se deixarem, nós como líderes mantermos a nossa unidade. Deixe-me ele falar. Olha, eu ainda vou bater na tecla da falta da comunhão com Deus. Porque se você tiver um conhecimento, perseverar na doutrina, como fala Atos 2:42, você tem conhecimento, você tem uma doutrina, você persevera nela. O que é perseverança? O que acontece? Você tem que realmente andar conforme a palavra. Quando você falava aí, o Senhor me levou para Mateus, o capítulo 26:41, onde o próprio Jesus, ele fala, não, 41 não, é o versículo 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não tem que ser como eu quero, não. É isso, pastor. Se o próprio Jesus, num momento difícil, e outra coisa, quando eu falei, justamente, você falou da igreja de Coríntios aí, eu falei uma igreja problemática, e o Espírito Santo já falou comigo. Os problemas levam você a um crescimento. A dor leva você a um crescimento. Nada disso é igual às nossas vidas.
Nada disso é em vão. Porque tu também depende da sua ótica. Se você quiser abraçar, se você quiser, existiu um problema, você abraçou para dar um de vitimismo, e ali você termina você morrendo. Sim. Você não sabe o que vai vir para você. Você sabe o que vai vir para você? Você sabe o que vai vir para você? Eu não sei o que vai vir para mim. E o que tem que ser feito? A vontade de Deus. Sim. Cada situação negativa, ruim que está surgindo na minha vida, eu digo, pai, eu estou passando por prova. Mas o meu objetivo é aquilo, é cada vez mais subir mais alto, que foi pregado ontem a águia. Meu objetivo é esse, é subir mais alto. E fazer o quê? A vontade de Deus. Aí não quer fazer a vontade de Deus, eu vou para ali, quer fazer a minha vontade. Aí onde entra justamente a questão da liderança. Olha, você acredita que eu ouvi de uma ovelha, pastor, e dizer bem assim, né? E se eu fosse uma menina, colocaria até em dúvida. Chega uma vez e diz bem assim, pastora, eu saí da igreja porque o pastor, né, viajando muito, eu ouvindo que a senhora, repare só, está sobrecarregada. Olha a lógica. Pronto, justamente. Tá vendo, pastor? É tão óbvio É isso. muito óbvio. Aí, era para ela sentir a dor e dizer, é que eu não posso sair daqui para ajudar a minha pastora, porque eu estou vendo que ela trabalha, eu vou me unir, eu vou ajudar. O pastor precisou sair para fazer um curso. Aí disse bem assim, porque eu gosto da sua pregação, a pregação do pastor, mas o pastor não está, a senhora está sobrecarregada, e eu vi que a senhora colocou outras pessoas no altar. Aí eu disse, era para ser o quê? Outra para ajudar. Não, graças a Deus que a pastora, Deus usou a pastora para colocar outras pessoas para ajudar. Estamos vivendo o mesmo lema, lá ocorreu semelhante. Aí eu digo, meu Deus, aí eu, tá, irmã, eu disse, não, irmã, eu disse, olha, aí eu cheguei e falei assim, não, irmã, graças a Deus que eu estou no ministério, que Deus lhe abençoe, e fui. E outra coisa, eu disse, pai, prova, porque senão, nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade. Eu aprendi agora a me calar. Como foi falado ontem, não peça para ficar aquele que decidiu ir embora. Embora, não, justamente. Você está entendendo? Tá certo, e a prova que Deus me deu, que eu coloquei a pessoa certa no altar, porque se ela tivesse certa, primeiro que não existia coerência na conversa, na fala dela, não existia. E quando eu vi o pastor pregando ontem, né? O pastor Antônio estava pregando para a glória de Deus, e Deus confirmando tudo, Deus falando, você está entendendo? E na terça-feira do carnaval eu ouvi uma pregação que foi o que ele falou ali a respeito de Neemias e José, a mesma coisa, sabe? Porque as pessoas hoje não querem fazer a vontade de Deus, não. Gente, o próprio Cristo ele passou por dor. Mas faça-se a tua vontade. Então, por não perseverar na doutrina, tem isso. Não é a palavra que eu quero, é essa. Não é essa pregação que eu quero, então o quê? Estou caindo fora. Aí coloca uma desculpa esfarrapada. Não é fácil, não. Entendeu? Não é fácil, não. Pastora, dentro da perspectiva da questão da liderança, a senhora sempre está falando aí, é muito importante frisar que o líder, seja ele do ministério, antes dele ter unidade com a igreja, primeiro ele tem uma unidade com Deus. Eu não posso chegar e colocar a pastora ou o pastor em vitupério. Eu não posso pegar e entrar em um confronto direto, porque ela representa o próprio Deus na terra, né? E é interessante observar, pastora, nessa questão da unidade. Eu gosto muito de usar como exemplo, e é importante a gente falar. O exemplo mais claro da unidade de um homem, de Deus, com o próprio Deus, é Adão. Gênesis capítulo 1, versículo 28, está escrito o quê? Está escrito assim: crescei, multiplicai, enchei a terra e dominai. Dominar é princípio de autoridade. Sabe o que é importante, o que é interessante no texto? É quando Deus cria todas as coisas, cria os animais, depois Deus, o próprio Deus poderia ter feito assim, agora já que eu criei eu vou dar nome, mas não. Antes de ele determinar todas as coisas, primeiro ele chama Adão e diz: Adão, dá nomes. Não seria o que é mais fácil? O que é mais fácil? Criar ou dar nomes? Dar nomes, claro que é mais fácil. Mas não, Deus chama Adão e diz bem assim: Adão, dá nomes. Por quê? Porque Deus queria Adão no processo. Entendeu? A mesma situação de Davi. Tem gente que pensa que foi a pedra que derrubou o gigante. Não foi a pedra que derrubou o gigante. Se você for ler o texto, quem pega uma pedrada na fronte, pastora, cai para onde? Mas a Bíblia diz que o gigante caiu para frente. Naquele dia a pedra acertou o gigante, mas foi o próprio Deus que desceu ali e disse para o gigante: cai,
porque Deus queria apresentar Davi para Israel, como líder de Israel. Então, eu acredito que o líder da igreja, o pastor, a pastora, ela tem uma união tão grande com Deus que representa o próprio Deus na terra. Então, pastora, eu sempre falo brincando assim, mas tem 100% de verdade. O que a senhora fala na igreja está determinado e acabou. Porque você é a própria representação de Deus. Se caso tu estiver errando em alguma circunstância, você vai responder diretamente a Deus, não é para Eu mim. ia falar Não, e exatamente pode perguntar à isso. minha filha como testemunha, pastor, o senhor me cobra. O senhor nem imagina. Às vezes até uma brincadeira. Eu digo, Deus, eu vejo pessoas pecar. Assim, Sim. eu acerto uma certa brincadeira, você não quer nem que eu brinque. Tá Mas vendo? a cobrança, é ou não é, filha? Ela disse, mãe, com a senhora, comigo, é diferente a cobrança de Deus. Quem não... Eu digo, pai, eu vejo pessoas pecarem, aí vai, o senhor vai, permite, vai. E eu louvo a Deus por isso, né? Eu louvo a Deus por isso, mas não é fácil, não. É aquela palavra, quanto mais é dado, é cobrado. Isso. Pastor, se eu errar, não se preocupe, que amanhã já está o Espírito Santo, no mesmo momento, e amanhã já estão falando comigo. A coisa é séria. A coisa é séria mesmo. Mas por quê? Há uma comunhão minha com Deus. E é o que eu Isso. quero, pastor. Eu vou dizer para o senhor. Eu vou dizer para o senhor, porque assim, hoje eu estou trabalhando, graças a Deus está uma bênção, mas assim, não é isso que eu quero para a minha vida, porque o que eu quero na minha vida, no meu coração mesmo, Kênia, é crescer em comunhão com Deus. Porque não está fácil, não. A vida hoje, o mundo jaz no maligno, está escrito. Não está fácil. Então, para você dar uma criação aos seus filhos, para você conduzir o seu rebanho, a sua igreja em casa, já não é fácil. A realidade é essa. Então, eu tenho essa missão, entendeu? Aí, isso você só vence com a relação, você em comunhão com Deus. Foi bem frisado lá na igreja, nós estamos frisando aqui, eu continuo frisando, nós precisamos ter uma comunhão, um relacionamento maior com Deus. Porque deixou bastante claro quando o senhor falou aqui, olha, perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, perseverar no seu líder. Sim. No seu líder, outra coisa. Se o seu líder não estiver indo em conformidade com a palavra, ou teve um deslize, chegue para ele. Porque isso também é comunhão, isso é unidade. Porque às vezes, Era isso que veio agora eu perguntar a vocês, pastores, nós temos poucos minutos né, agora, daqui a pouco para vai. dizer aqui. assim, que muita gente lá do outro lado pode estar perguntando, e se todo mundo, ou eu estou vendo que o líder está errando, está pecando, né, está fazendo algo que não condiz com a palavra, como é que eu posso me manifestar, falar, sem eu bater de frente com a autoridade? Entende o que eu estou querendo dizer? Veja, o pastor, ele é um líder ungido por Deus ali para organizar a igreja para o seu rebanho, certo? E de repente, aquele líder, ele não está de acordo com a palavra. Como é que eu, uma ovelha, o que é que eu devo fazer, entendeu? Eu tenho uma resposta. Para falar ou para falar com o líder, né? Com o pastor, com o líder de jovem, com quem quer que seja a mais que eu, Sim. sem que eu bata de frente ou que eu desrespeite ou que eu esteja tirando a autoridade dele. Qual seria o primeiro passo? Deixa eu ver aqui. O que é que... Em primeiro lugar, se tu tiver uma comunhão, uma unidade, um posicionamento e tiver sabedoria necessária, Deus vai te conduzir e vai preparar esse encontro. Só você e seu líder. E esse encontro não vai ser para envergonhar nem colocar a autoridade ou até mesmo a reputação do seu líder em questão. Deus vai te conduzir com humildade e vai te dar as palavras necessárias. Qual seria o primeiro passo? Eu, assim, concordo com o pastor. Eu penso muito daquela ideia de Samuel e Eli, né? Quando Eli estava errando diante de Deus, na correção dos seus filhos, né? E Deus falou a Samuel, Samuel não desrespeitou a liderança de Eli, mas ele falou a Eli a mensagem de Deus, né? Para que ele corrigisse os seus filhos e viesse dar ouvido à voz do Senhor. A mesma coisa aconteceu com Davi quando ele caiu com Betseba, né? E Deus levantou Natã para procurar o rei Davi, que poderia ser morto, Natã, né? Ele estava indo ao rei. Mas ele conta aquela parábola, aquela história, e a ira nasce no coração de Davi,
né? E Natan simplesmente diz: Davi, você é esse rei. Né? E Deus diz assim: assim você deu a mensagem de Deus ao seu rei Davi. Então, nós, como líder, né, que se vier também a se distanciar da palavra de Deus e ensinar ou mesmo estar corrigindo de maneira inadequada, sem uso, sem base na palavra de Deus, ter a humildade para ouvir o seu liderado, se corrigir e se alinhar, se ajustar ao que diz a palavra de Deus. E o seu liderado, no caso a pessoa que está vendo o erro do seu líder, ter a humildade, a alegria de procurar o seu líder com amor, né, para que ele também venha ter essa correção e se alinhar ao propósito de Deus. O primeiro passo que eu lhe aconselho é uma oração. Perfeito. O primeiro passo é você observou. E já louve a Deus porque você observou. Então, o Espírito Santo, né, já está ali usando, você está observando. Porque assim, quando o Espírito Santo permitiu você ver, já não é para você vir criticar nem faz do seu líder. Sim. Pelo contrário, já vai orar por ele. Isso. Porque os profetas, quando Deus revelava os profetas, você vê que no caso ele citou aqui Natan, né? Então o que acontece? Você viu que Deus já sabia do coração de Davi, como é que estava. Sim. Deus já sabia. Por isso que Deus, porque assim, se ele tivesse relacionamento com Deus, ele já nem ia. Tá entendendo? Então você vai fazer uma oração. Porque através da tua oração, Deus vai usar até alguém, se não for você, já dá um exemplo. Mas se for você, Deus vai lhe conduzir com uma sabedoria tão grande que até o próprio Deus pode levar o seu líder a você. Isso. Perfeito. Até chegar, pode até chegar até se abrir para você. Muito bom. Sabedoria. Vai chegar. Porque a sua humildade diante de Deus, de chegar, pedir a Ele justamente como conduzir dentro do seu líder. Isso mostra uma reverência, isso mostra um respeito, isso mostra, você está entendendo, uma comunhão também. Pode ter certeza, minha filha. Olha, até onde você estava no culto, quando eu falei que às vezes a irmã Elza, que nós vamos colocar, que vamos terminar já, né? O tempo já. A irmã Elza fala o quê? Às vezes ela é uma mentora. Eu tenho humildade para dizer, eu louvo a Deus quando eu encontro alguém que está ali me ajudando. Eu digo, Elza, eu estou ali no salão, ela está sendo uma mentora para mim, pastor, isso aqui, ele conversando. E eu tenho maior simplicidade, humildade. Pastor, você não vê que a senhora precisa realmente estar só nesse sentido aqui. Eu digo, sei, Elza. E ela vai me conduzindo. Porque às vezes eu quero ficar só, solitude. Às vezes ela não sabe. Ela diz, pastor, isso aqui eu só não faço assim, assim. Ela está precisando, porque ela está ali, ela vê eu dormindo, ela toca no meu cabelo, eu durmo. Aí ela começa. E começa ali a falar, e o que eu faço? Eu agradeço a Deus, porque Deus está usando alguém para mim. É verdade. Entendeu? Foi no caso de Samuel. E às vezes o líder está precisando. Sim. Vamos lá? Aos nossos colaboradores, em nome de Jesus, porque a hora é maravilhoso quando a gente fica assim, né, ouvindo a palavra, debatendo, eu fico assim. Não, eu vi cansada e já estou restaurada até outra pessoa, é sério. Eu vi realmente, porque só cada um sabe da sua dinâmica, da sua vida. Vamos lá colocar, pastor. Nós vamos estar encerrando, vamos fazer uma oração restauradora em nome de Jesus. Aqui Marimar. Elza, né? Marimar, diga aí, Kênia. Centro de Beleza. Lá vocês vão cuidar dos seus cabelos, né? Fazer aquela hidratação maravilhosa. Você falar naquela massagem capilar, mãos abençoadas ali. Então, Marimar, aqui está o telefone, vocês façam a sua ligação e agende. E corram, viu? Porque é concorrido. Eu mesmo fui tentar agendar lá com ela, não deu certo, não. Eu vou tentar amanhã ver se dá aqui, né? Os cabelos brancos assim, já indo para 200, aí tem que dar. Aí, o Wilma Boulos. Será aí, pastor? Que ele comeu do bolo de Wilma Boulos, e aí foi aprovado? Aprovado. Tá até aqui a prova que ele me deu. Foi aprovada, né? Realmente. Daqui a pouco eu vou estar comendo bolo ainda de Wilma Bolos hoje. Uma bênção. Outra coisa, pastor, uma irmã. Se eu não tiver uma pessoa, outra coisa. Preço, eu deixei de comprar nos Itas. Sim. Né? Não tô fazendo propaganda ninguém, não, né? Deixei de comprar nos Itas aí, né? Algumas lojas que são mais caras. Ela é acessível e o sabor é maravilhoso. Maravilhoso. Na Barra. Na Barra. O telefone bem próximo. E o valor, a coisa mais linda. Há uma diferença, dela, né, Kênia? Os bolos dela, a minha família é imensa. Aí eu encomendei para o aniversário da minha mãe. E porque a pastora falou lá na igreja
que era bom o bolo dela. Aí eu encomendei para a festa do aniversário de minha mãe. Menino, eu sinceramente fiquei assim, extasiada. Eu não esperava a beleza e o sabor do bolo. Sinceramente, não é porque eu não conhecia, né? Eu não conhecia. E aí, a partir daí, minha filha, é todo mundo lá de casa. Às vezes, quando eu não tenho agenda, né? O pedido tá em cima, aí eu fui encomendar um bolo na barra de outra pessoa, né? Rapaz, nem escuta, viu, Ilma? O bolo foi, eu digo, meu Deus, eu digo, meu pai, o bolo de Ilma, eu fui comprar 2, e foi caríssimo lá na barra esse bolo. Então é isso aí. Louvamos a Deus. Deixa eu falar aqui algo que eu falei de maravilhoso. No dia 7, nós vamos fazer um evento e o tema, o poder da mulher que ora. O poder da mulher que ora. Se você crê no poder da oração, faça parte deste evento. Eu já disse a Deus que eu quero crescer mais em Deus. E como é que você cresce mais em Deus, pastora? Diminuindo, orando mais. Não fazendo as minhas vontades. Não, tem que ser a vontade de Deus. Então é diminuindo. E quanto mais você diminui, você cresce. Por quê? Eu estou em busca de resultado das orações. Eu estou em busca de resultado das orações. Quando eu ouvi rapidamente, aqui o pastor Elias, me deu 2 minutinhos, rapidamente, está aqui o pastor Antônio como testemunha, quando disseram assim, a mãe dele não gosta de crente. E o filho do pastor. Estou mentindo, pastor? Verdade. A mãe dele não gosta de crente. A mãe, se for, não, a mãe, e faz assim que me disseram, foi da família dele, não, a mãe dele não gosta de crente, a mãe dele, se falar igreja, nem chama, a mãe dele, eu digo. Aí ele me convida para ir, fomos parabéns no filho dele, no bolinho, né? Eu fui lá fazer oração. Aí meu desafio, eu digo, eu quero ver agora. Então assim, e eu conversava com Deus, porque isso aí eu não aceito. Sim. E só oração, e eu sentei. Meu pastor não quis saber da família do pastor, da filha, do esposo, não. Fiz a minha parte, mas foi com a mãe dele. Ela hoje está indo para onde, pastor? Está indo lá para a igreja. Está indo para a igreja. Ontem mesmo, quando ela chegou, eu olhei para ela, né? Ela fica toda sem jeito, né? Hoje daqui a pouco ela foi, aí falou, aí mandou um beijo, mandou entendeu? Coisa linda. Mas isso só acontece com o quê? Com o poder da oração. É isso que a igreja precisa despertar. Então, eu não vou falar mais não, porque eu vou deixar para o dia 7, né? Dia 7 tem mais, em nome de Jesus. Então, vamos fazer uma oração, nós estaremos encerrando. Se você crê em algo para ser restaurado na sua vida, através da oração tudo pode, mas depende da sua fé, viu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. E você que é mulher, fazemos o convite para que você possa ir dia 7, lá na nossa igreja, né, para ouvir essa palavra. Vai ser tá vindo a cantora tremendo, Damares, né? É isso, uma cantora que vai louvar e tocar o coração de cada um de vocês. Então vocês estão convidados lá, Rua Luiz Gonzaga 50. Prisco Viana, Barra dos Coqueiros. É isso aí. Eu vou pedir para nosso convidado hoje, pastor Sandro, fazer uma oração aqui encerrando, para que Deus venha continuar nos restaurando, restaurar aquele que vai ouvir ainda, né? Que vai ouvir ainda o nosso programa. Vamos orar. Bem, amados, oremos ao Senhor. É grato a Deus pela vida da pastora mais uma vez e todos aqui presentes. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, porque a tua palavra é viva, é eficaz. Te louvamos, Senhor, porque nem só de pão, ou não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Entendemos que é o Senhor que restaura, que é o Senhor que nos une, que é o teu Espírito, Senhor, que nos mantém unidos em prol do teu reino. E nessa noite eu quero te pedir, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Seja feita a tua vontade na nossa vida, nas nossas vidas que estamos aqui, na vida de cada ouvinte que vai ouvir essa oração, esta palavra, que a tua vontade seja estabelecida, seja realizada com cura, com libertação, com restauração, que o teu reino seja restabelecido, Senhor, na vida de cada um, e que cada um, Senhor, que ouviu esta palavra, que está ouvindo, ó Deus, esta oração, receba de ti, Pai, em nome de Jesus, a alegria, a força, Senhor, o prazer
de ser embaixadores do teu reino no nome de Jesus. Que a tua mão de poder, que o teu Espírito Santo, Senhor, e a tua palavra o sustente cada dia em o nome de Jesus. Muito obrigado nessa noite, Senhor, porque eu creio que famílias serão restauradas, lares, casamentos, cristãos, o povo, Senhor, e viveremos, Senhor, a unidade que o Senhor tem proporcionado para a nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. 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 Quero agradecer a você que está aí do outro lado, né, pela sua audiência. Esse momento é importante para mim, para você. Se você acreditar, algo está acontecendo e haverá manifestação de bênção para as nossas vidas. Amém. Quero agradecer a Deus por do pastor Sandro, da Igreja Pentecostal Andando com Deus, a voz do nosso pastor Antônio Luiz e a nossa irmã Keina. Obrigada pelas nossas vidas. Então, gente, não esqueça mais uma vez, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Os agradecimentos. Olá, amados, obrigado. Deus abençoe a pastora Fábia mais uma vez, os convidados, o pastor Aécio também, meu amigo. Deus abençoe toda a família do Ministério Graça Restauradora. Para mim foi um prazer estarmos aqui falando de um tema muito relevante, muito maravilhoso, que é a unidade do povo de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade que me foi concedida aqui nessa noite. Que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando debaixo da tua poderosa mão. Agradecer também aos nossos pastores, pastora Fábia, pastor Aelson. Que Deus venha nos abençoar ricamente com a tua graça, no nome de Jesus. Amém? Amém. É certo. Até o próximo programa. Que Deus continue lhe abençoando e restaurando as nossas vidas e os nossos sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo.